tema: Reforma Tributária e o impacto nas fundações de apoio. Para moderar essa mesa, eu convido ao palco a doutora Mariana Magalhães, assessora jurídica da Fiotec. E para compor essa moderação junto com ela, eu gostaria de convidar o doutor Francisco Pérez, assessor jurídico da FUNPEC. Teremos dois debatedores que farão uso da palavra de maneira online. Teremos a doutora Cíntia Possídio, que é advogada da Castro Oliveira, e o doutor Tássio Lacerda Gama, advogado tributarista da Lacerda Gama Advogados. Com a palavra, doutora Mariana Magalhães. Bom dia a todas e todos, prazer revê-los aqui. Vamos iniciar aqui a nossa mesa de reforma tributária e, sem mais demora, eu vou passar a palavra para o doutor Tássio, que ele está com horário. O doutor Tássio Lacerda vai nos dar um informe dos últimos movimentos que o Confis tem feito para melhorar a nossa situação na reforma tributária. Então, vou passar já a palavra para o doutor Tássio, ele vai dar esse informe e depois a gente vai seguir o nosso painel aqui com todas as provocações e todos os andamentos aqui que nós temos feito. Então, quero saudar aqui o doutor Pérez, agradecer por aceitar o nosso convite, doutora Cíntia, doutor Tássio, e já vou passar a palavra para ele por conta do nosso tempo, tá? Então, podem aí, por favor, colocar o doutor Tássio. Bom dia a todos. É uma alegria enorme, não tanto quanto ontem eu tive a oportunidade de participar pessoalmente, mas compromissos ali em São Paulo fizeram essa de voltar antes do programado, por isso eu pessoalmente. Doutor Tássio, só um minutinho que a gente não está... Ele não está escutando. Doutor, o senhor nos escuta?
Não, acho que pareceu alguma questão lá mesmo. Pessoal, estamos com problemas técnicos aí, como todos estão vendo. A gente está tentando contato com o doutor Tássio para tentar resolver. Doutor Tássio. Oi, doutor Tássio, nos escuta? Não, tá dando um eco aqui. Não, nós não conseguimos entender. O pessoal está tentando resolver o problema técnico aqui, mas nós não conseguimos te entender. Não conseguimos entender. Pessoal aí da técnica, a gente consegue resolver ou a gente de repente passa aqui para a fala do Dr. Pérez enquanto vocês verificam? Matheus, vou resolver ou a gente passa para a fala aqui? Não, qualquer coisa a gente então segue aqui e corta ele. Então eu vou seguir aqui. Tá. Pessoal, problemas técnicos, né? O doutor Tássio, ele está com esse problema técnico e ele já tinha uma outra agenda, então ele precisou sair, né? Mas não há problema, nós podemos passar a todos, em resumo, o informe que ele ia dar, né? O que ocorre? Nós, desde o último colégio de procuradores em abril, que ocorreu lá em Salvador, sediado pela FAPEX, os procuradores verificaram que nós teríamos muitos problemas com a reforma da forma como ela se encontrava. E um dos maiores problemas era a questão da imunidade. Duas coisas. Primeiro, não estava claro no texto a possibilidade das fundações de apoio usufruírem da imunidade. E segundo, da forma como estava, poderíamos ser imunes, porém, o imune, ele não se acredita, né? Acho que alguns aqui sabem, mas a reforma tributária, ela trabalha com um sistema de créditos. Então, você vai juntando esses créditos com uma espécie de cashback, assim, simplificando bastante, e ao final você vai equilibrar o valor daquele produto, daquela alíquota. Da forma como estava, nós tínhamos, então, duas hipóteses. Ou as fundações não receberiam nenhum tipo de imunidade ou isenção, e a gente teria que ficar discutindo isso na justiça, ou poderíamos receber algum tipo de imunidade que, devido à não participação nesse sistema de creditação, iria acabar onerando o preço final dos nossos produtos, o que também seria muito prejudicial. Então, o CONFIS se juntou para tomar essa medida, com a ajuda do doutor Tássio, do doutor Leonardo, diversas fundações, para tentar uma medida legislativa que zerasse a alíquota a zero do IBS e do CBS, que são os novos impostos que estão vindo aí com a reforma. Essa proposta, com a ajuda de todos, ela foi aprovada no Senado com muita luta e agora está indo para a Câmara dos Deputados. E a grande mensagem que a gente quer deixar dessa mesa a luta só começou, né? Nós precisamos da ajuda de todos e todas vocês para que a gente passe esse projeto na Câmara de Deputados. Então, esse provavelmente seria o sentido da fala do doutor Tássio, que a gente precisa da ajuda de vocês, que as fundações, os dirigentes, as nossas apoiadas, acionem os deputados com que tem proximidade, para que a gente possa passar esse projeto na Câmara dos Deputados. O Matheus, a Luciana, a Vânia estão atuando diretamente nisso, então, quem puder ajudar ou quem quiser ter mais detalhes,
pode procurá-los, que não é nenhuma proposta secreta, é para todos conhecerem e todos ajudarem. Então, esse seria um pouco o sentido da fala do Dr. Tassi que nós estamos fazendo aqui, devido ao problema técnico desse. E aí, passando propriamente dito aqui para a nossa fala, a reforma tributária, ela nos causa, para além dessa primeira preocupação, muitas outras preocupações. E aí, aproveitando aqui o doutor Pérez, que é um tributarista exímio aqui, e a doutora Cíntia, eu queria deixar algumas provocações, algumas bombas para eles desarmarem, né? Ontem no colégio a gente dizia assim, estamos todos desesperados. Acabou que estava todo mundo calmo, eu falei que estava desesperada, saiu todo mundo desesperado. Mas depois nós conversamos, começamos a conversar, trocar umas ideias, e hoje a gente está naquele nível, vamos nos desesperar com calma. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, um leve desespero, né, para a gente sair da inércia, porém com calma, pois nós estamos tratando do tema. Bem, o primeiro motivo do meu desespero são dois números, como eu falei ontem lá no colégio, 20 e 101. Vou explicar. 101 milhões, que é o valor que nós economizamos de tributos em 2024 por conta das imunidades. Isso eu estou falando somente pela Fiotec, pela minha fundação. Nós temos uma série de imunidades e no ano de 2024, devido a elas, 101 milhões a mais foram para projetos. Então, esse é o primeiro motivo do meu desespero. O segundo, 20 anos. É o tempo que nós levamos nesses processos. Nós estamos nesses processos desde 2003, para ter o cenário que nós temos hoje em 2025. E eu ainda tenho um outro processo no STF com agravo lá, discutindo. Então, a primeira provocação que eu faço, doutor Pérez e doutora Cíntia, teremos que ficar mais 20 anos brigando na justiça? Vamos passar do zero? Essa é a primeira provocação, anota aí. A segunda provocação que eu faço, eu estou desesperada com uma coisa chamada split payment. Split payment eu tenho tido pesadelos. Por quê? A reforma trará uma mudança completa no sistema de arrecadação. Hoje, o fato gerador acontece hoje, você contrata lá seu prestador de serviço, você vai pagar esse recurso lá na frente. Com a reforma, não. Você vai pagar na hora, né? O doutor Francisco me falou que a Receita está com um sistema super inteligente, que vai tirar o dinheiro da sua conta bancária na hora. Então, hoje, a forma de trabalhar o fluxo de caixa dos projetos, você consegue trabalhar com aquele valor do recurso que você só vai pagar lá na frente. Então, você pode contar com um repasse que vai entrar, você consegue manejar o fluxo de caixa. Com o split payment, isso acaba. Você tem que ter o recurso na hora. E aí, uma coisa que eu fiquei muito desesperada foi, se der problema no sistema do split payment, a Receita pega o dinheiro, fica 3 dias com ele, e depois que ela resolveu o que aconteceu, ela te devolve se ela estiver errada. Então, imagina se você tiver que prestar contas de um projeto no meio desses 3 dias. Como é que você vai fazer isso? Então, isso é um ponto, split payment, doutor. E o terceiro ponto é o tal do compliance tributário. Agora nós vamos ser responsáveis de quem a gente compra e a gente vai ter que pensar muito bem por conta desse sistema de crédito, porque se você comprar de um simples, não é isso, doutor? Você paga mais tributo, sai mais caro. Se você comprar de um simples híbrido, você paga menos, aprendi ontem com o doutor. Então, hoje, não vai bastar um setor de compras que passa uma cotação de mercado e vai comprar do mais barato, porque aquele preço mais barato pode acabar saindo mais caro quando entrar os impostos. Então, hoje você terá que ter uma integração compras, jurídico, contabilidade. Você vai ter que ter, vamos dizer, uma área tributária especializada em planejar as aquisições, senão você pode acabar onerando todos os seus projetos. E aí eu pergunto a vocês, nossas fundações têm estrutura para isso? Nós estamos pensando nisso? E, para finalizar e passar aqui para os tributaristas, hoje nós estamos assinando projetos para 3, 4, 5, até programas de 8, 10 anos. Estamos pensando nesses impactos? Hoje, os pesquisadores estão colocando lá que querem comprar X equipamentos na alíquota de hoje.
Porém, eles vão adquirindo os equipamentos, vão adquirindo os serviços ao longo desses anos. Ano que vem é o ano 1 da transição. Depois teremos ao longo dos anos aí a entrada gradativa da alíquota em vigor. Nesse cenário de incerteza que temos, será que nós estamos preparados para apoiar os nossos pesquisadores nesse sentido? Quando eles forem comprar um equipamento e ver que, em vez de X, ele está custando X mais 20%? Será que eles vão entender o que aconteceu? O que nós faremos para isso? Então, essas são algumas das provocações que nós estamos trabalhando no Colégio de Procuradores e que nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês. E agora vou passar aqui a bomba para os especialistas. Doutor Pérez, palavra com o senhor. Bom dia a todos e todas. Então, sou Pérez, eu faço uma assessoria e consultoria para a FUNPEC, né? O ano passado, quando o professor Aldo nos convidou, nos contratou para fazer essa assessoria, nós já tínhamos alguma coisa na mesa de reforma tributária que tinha sido a promulgação da emenda constitucional 132. Não tínhamos ainda a lei complementar 214, que já está aí com efeitos já a partir de janeiro de 2026. Muito bem. E aí começamos a lançar luz sobre a legislação para poder subsidiar o diretor em tomadas de decisões, obviamente, levando as informações que precisam ser implementadas para os setores contábeis. Primeira providência, primeira orientação que demos. Se a sua contabilidade não está devidamente preparada, mande-a fazer cursos. Ela precisa estar acompanhando, porque não é só operacionalizar mais. As pessoas estão chamando de reforma. Não tem reforma, gente. Tem revolução tributária. Reforma é puxadinho. Nós estamos derrubando todo um sistema e criando um novo. Muito bem. Agora vamos para as inquietações que a doutora Mariana coloca. Olha, é o meu desespero, e são desesperos pertinentes. São desesperos pertinentes e começo a explicar por quê. Item número 1. Você precisa, eu estou falando diretamente com os senhores que são diretores, presidentes, que têm poder de mando, de decisão. Os senhores precisam parametrizar o sistema contábil e financeiro das suas fundações para a revolução que aí está vindo. Você precisa parametrizar o seu sistema, sob pena de quando você ser pego em 2027, já não tem mais muito o que fazer a não ser pagar mais. Então, item número 1, doutora Mariana, parametrizar sistemas. Diretores, presidentes precisam pegar o seu setor de contabilidade financeiro e dizer: precisamos parametrizar o sistema à luz da lei complementar 214. Vou mais. O BLT 108, projeto de lei complementar 108, ele foi aprovado no Senado, e nesse momento é o CONFIS que entra e coloca lá uma emenda, a emenda ao PLP 543, para que nós, fundações, passemos a ser tributado a alíquota zero. Essa estratégia desenvolvida pelo Dr. Tássio e pelo grupo que foi criado, que estamos trabalhando, é perfeita pelo seguinte: porque o sistema que está para vir, a partir de 2026, o sistema de tributação no país, gente, será não cumulativo. O que é isso? Tudo que eu comprar, eu vou me creditar. E no fim do dia, quando eu vou pagar tributo, ou eu pago com dinheiro, ou eu pago com crédito. Então, o sistema é para se creditar. Se continuássemos defendendo a ideia de que, eu sou imune, eu sou isento, que maravilha, mas isenção e imunidade não dá crédito. E hoje, eu tenho brincado, ontem brincava no Colégio de Procuradores, quer um romance longevo, quer amor na sua vida, procure alguém que vai lhe oferecer bens e serviços que lhe entregue crédito. Eu tenho alguém aqui que vai me... Porque agora não tem mais mercadoria nem prestação de serviço, não. Agora você ou é adquirente ou você é o quê? Fornecedor de bens e serviços. Então, lá onde estamos fazendo essa assessoria e consultoria, eu já solicitei para o setor competente. Eu quero ver os seus contratos. Com quem você está contratando, FUNPEC? Você está contratando a aquisição, está adquirindo bens de quem? Eu quero saber. Porque eu vou olhar para ele e vou dizer: você é o quê? Do regime regular?
presumido, real, ou você é do simples? Do simples não vai ser atraente, não dá match, não vai. Relacionar-se com alguém do simples vai ser romance de fim de semana. Não é um romance longevo, não vai dar amor, não vai, e vou lhe dizer por quê. Porque quem é do simples vai oferecer para a fundação, para você adquirente, crédito bem pequenininho, porque lá no DAS, no documento da arrecadação do Simples, que o Simples não vai acabar, não é isso. Lá vai aparecer o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e vai aparecer IBS e outras coisas, FGTS, Contribuição Patronal, mas enfim, IBS e CBS. O cara do Simples, ele vai ter de crédito bem pouquinho, gente, para lhe oferecer. Aí você vai ter que dizer para ele, que é o que nós vamos dizer para os nossos fornecedores de bens e serviços lá da FUNPEC, já em 2026, venha cá, vire híbrido. Ele vai dizer o que é isso, ser híbrido. É uma aula, mas é possível. É planejamento tributário. É para no fim do dia você ter crédito. Ponha isso na sua mente. Você precisa ter crédito. Não tem jeito. Esse é um ponto. Então, primeiro ponto da reforma tributária que vai impactar a sua fundação muito fortemente. Você precisa definir com quem vai se relacionar. Você vai se relacionar na aquisição de bens e serviços com quem lhe dá crédito. Pra você ter uma ideia, lá no nosso escritório nós temos empresas que trabalham com muito. Ela presta serviço, mas ela tem que comprar muito para no fim do dia ela oferecer o serviço, tá? O que é que nós temos feito? Chama todo mundo. Para você ter uma ideia, não é do meu escritório, mas eu tenho um colega, uma grande empresa, com uma companhia aérea aí, já está chamando todos os fornecedores e pedindo, cadê a relação? Aí ele olha e diz, você é isso? Não me interessa mais não, porque não tem crédito. Mas aí você vai dizer, mas Pérez, perdão, o Confis conseguiu colocar a gente com tributação que a alíquota zero. No fim do dia eu não vou recolher nem IBS nem CBS. Para que eu quero crédito? Para desonerar cada vez mais o seu pesquisador. E vou explicar. É que vai acontecer assim, doutora Mariana. Eu vou querer todo mundo que me dá crédito. Eu quero relacionamento. No fim do dia eu tenho crédito. E no dia de recolher o tributo, eu não sou alíquota zero. Eu não pago IBS e CBS sobre aquilo que eu ofereço. E sabe o que é que você oferece, Fundação? Em regra, serviço. A DOA vai sumir. Essa história de despesa operacional administrativa. Não, agora você é um fornecedor de serviço. A Fundação faz gestão administrativa e financeira de recursos de terceiro. E tem tudo sendo conspirado para que isso seja perfeito no fim do dia. Porque a nota que foi emitida pela PGF e pela AGU no Congresso, no Colégio de Contadores, é perfeito, tem lá. Fundação, você é isso aqui. Gestora, então no fim do dia, eu defini aqui 1 milhão de DOA, eu vou tributar aquilo ali. A minha alíquota é zero, eu não pago nada, mas eu tenho crédito. Aí você diz, então, se eu tenho crédito, faço o que com eles? A lei vai dizer, olha, se no fim do dia tu tens crédito e não tens mais tributo a pagar, tu vai pedir o ressarcimento. Então você vai entrar lá no sistema do comitê gestor do IBS, Receita Federal com CBS, e vai dizer, por favor, me devolve porque eu tenho crédito. Então é compliance, é planejamento que você vai precisar. E veja, eu só joguei luz até agora sobre a Lei Complementar 214. Mas a coisa pode ficar complicada para você, Fundação. Por quê? Porque o PLP 108, que está na Câmara e que deverá ir à sanção, ele foi estruturado em 3 livros. O livro 1 é um negócio Ave Maria, ninguém vai falar agora, mas eu acho que a gente vai precisar, mas é outra história. Mas o livro 2 é fundamental para as fundações, porque o livro 2 do PLP, que vai para a lei, o ITCMD, aí você diz, que conversa é essa? Quem é que vai morrer? Não, não vai morrer não, vai doar. Deixa eu perguntar para as senhoras e para os senhores dirigentes de fundações. Quando você adquire equipamentos para um projeto, quem adquire é o CPF do pesquisador ou é o CNPJ da fundação? Eu respondo, o CNPJ da fundação. De quem é o bem? Não, não é meu não. No fim do dia eu vou
Lá, nessa que eu estou fazendo a assessoria, a FUNPEC, eu chamei o cara que cuida disso, ele disse, eu faço um termo de transferência. Eu digo, Senhor, perdoai, ele não sabe o que diz. Perdoai. Termo de transferência não é jurídico não, gente. Doutora, não existe. Ou você está doando, ou você está vendendo, ou você está locando, ou você está fazendo comodato, ou uma cessão de usufruto oneroso. Não. Você tem que definir o que é isso. Sob pena, lembra que eu ganhei créditos de todos esses bens que eu adquiri, mas no fim do dia eu vou ter que definir aquele bem que não é meu, mas eu adquiri no meu CNPJ, por isso eu vou me creditar. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou doar para a universidade, eu vou doar. Se o termo for doação, você pode ter problemas, porque a lei vai dizer, vai doar? Então pague. Eu não vou mais doar não. Não vai doar, então você vai abrir mão, você vai ter que anular todos os créditos. Então a situação é grave. Ou você põe o seu jurídico para jogar luz na lei, extrair o que ela tem de melhor para você, ou no fim do dia você vai onerar o pesquisador e também a fundação. Gente, eu peguei um contrato FINEP, que é um termo de parceria. Esse termo é bom. Um termo de parceria que a FINEP tem, onde ela é concedente, a universidade é executora e a fundação é a conveniente. Bacana. Lá está dizendo tudo que eu tenho que fazer com os bens que eu estou adquirindo no contrato. No fim do dia, se eu não tiver cuidado com outros instrumentos que eu vou celebrar, eu não tenho outro jeito, eu vou ter que fazer doação ou eu vou ter que anular os créditos. E aí você vai dizer, mas Pérez, eu não estou pagando IBS nem CBS, para que me interessam os créditos? Porque todos os equipamentos que você vai adquirir, vai ter ônus para o pesquisador. Aquele equipamento que o pesquisador ia comprar por 1 milhão, vai ficar mais caro. Então você vai ter que fazer esse planejamento, parametrizando os sistemas contábeis. Eu ouso dizer, com todo respeito aos contadores que são empregados, os seus contadores vão precisar de ajuda externa. Não tem jeito. Eu estou falando, vão precisar. Eu vejo várias cabecinhas fazendo, eu já comecei a desconfiar que é desse jeito. Desliga o desconfiômetro, tenha certeza. Vai. E ele não tem culpa não, porque ele está lá para operacionalizar. Ele vai ver, a Receita vai dizer uma coisa, ele vai lá e faz. Só que no fim do dia, olha ali a outra cabeça, só que no fim do dia você vai dizer, o que houve? No fim do dia, ficou mais caro, e ele vai dizer, é desse jeito, é a reforma tributária. Não é a reforma. A reforma é uma grande oportunidade para quem cautelarmente fizer o que estamos fazendo. Muito bem. Pronto. Se tivesse, nós teríamos o dia para bater papo sobre isso, porque tem muita coisa. Gente, é enorme. A lei complementar tem 540 e tantos artigos. O PLP que vai virar lei não vai ficar com menos do que isso, não. Então, tem muitas oportunidades para as fundações lá. Muitas. Mas requer planejamento tributário. Requer um olhar atento. Mas eu vou para o momento final, falando sobre, e eu me associei desde o primeiro momento lá em Salvador, quando ela disse, o Spiritman, eu olhei para ela e digo, essa mulher é de Deus. Não, falei, olha, usei o termo mulher, era para chamar doutora, né? Eu disse, ela é de Deus, porque ela está chamando a atenção para algo que é fundamental. Gente, eu vi um treinamento veja, não sou empregado do SERPRO não, todo mundo aqui já vai falar do SERPRO, já? O SERPRO está contratou empresas especializadas para montar o sistema com a Receita Federal. Eu assisti, tive o privilégio. E eu vi como é que vai funcionar. O Spiritman é devastador para vocês e para as empresas em geral. Mas vamos olhar para as fundações. Eu não quero olhar para os meus outros clientes agora não. Quando hoje você paga, quando hoje o pesquisador paga a DOA, vamos usar, ainda estou usando o termo do passado. Quando ele paga a DOA, você considera aquele valor da DOA como uma receita, correto? Não é receita? Aí você
tributado no regime cumulativo, paga PIS, COFINS e ISS. PIS, COFINS no regime cumulativo somado com ISS a 5%, o tributo é cobrado por dentro e você paga 8,65, correto? Veja, eu fechei lá uma DOA de 1 milhão, 8,65, 86.500, não é meu, é do governo, é o tributo cobrado por dentro, eu não levo para casa 1 milhão no fim do dia. Muito bem, com a entrada em vigor agora da lei, e aí eu estou começando a pensar assim, ó, o pior dos mundos. Qual é o pior dos mundos? Quando chegar a sanção, o artigo que a gente vai ser tributado a alíquota zero não prospere. Vamos imaginar o pior dos mundos, não estou desejando, mas vamos imaginar que nós não sejamos a alíquota o quê? Zero. Nós vamos ter que pagar IBS e CBS. A alíquota do IBS e CBS, pela calculadora da Receita, se você entrar, pode botar, dê um Google, calculadora de simulação da Receita Federal, se você colocar hoje, eles começaram dizendo que a tributação no fim do período seria de 26, já está em 27,5, vai chegar a mais de 28. Então você vai pagar 28% de IBS e CBS. Só que alguém vai dizer, mas Pérez, é por fora agora. É por fora, sabe como é isso? É assim, ó, lembra daquele 1 milhão? Aí o pesquisador vai dizer, quanto é a DOA, Lucilene? Aí você vai dizer, está aqui, eu já calculei, é 1 milhão. Aí ele vai dizer, perfeito, então vamos botar aqui no plano de trabalho 1 milhão de DOA. Aí você diz, só um minutinho, aguarde só um minutinho. Não vai ser 1 milhão não, vai ser 1.280.000, 28%. Aí ele vai dizer, que isso, Lucilene? O meu projeto vai sair 280, aí você vai dizer, querido, me perdoe, não é meu. Isso aqui é do governo. O Splitman vai dizer, paga 1.280.000, vai 1 milhão para você e 280 para o governo. Aí você diz, Pérez, ficou melhor, porque no regime atual, 1 milhão eu tiro 86 mil e levo para casa 900 e poucos mil. E com esse sistema, eu vou levar para casa 1 milhão. Mas o seu pesquisador vai olhar assim e vai dizer, eu tenho opções para ir para algum lugar? Tem. Sabe como é o nome disso? Reprecificar para baixo. Pérez, o que é reprecificar para baixo? É outra aula. Eu tenho como lhe mostrar que está na lei, a gente vai poder fazer, eu vou reprecificar para baixo a DOA, ainda chamo de DOA, não gosto mais do nome, eu sou um homem de cabelo grisalhos que olho para o futuro, mas vamos chamar de DOA. Eu vou olhar para ela, vou reprecificar para baixo e vou continuar levando para casa o mesmo que eu levo hoje. Você diz, é possível? É outra aula. Nesse momento, os senhores precisam ficarem atentos. Olha os nomes, parametrize sistemas. Chame o seu jurídico e diga para ele, mergulhe aqui. Se você não tiver, e agora, doutora, vou fazer aqui vender o peixe do doutor Tássio, da Cíntia, de mim e de outros colegas tributaristas. Se o seu jurídico não tiver tributarista, eu recomendo, faça algo, porque não vai dar tempo ele se apropriar de tudo em tão pouco tempo, porque o sistema, o governo já vai cobrar CBS e IBS a partir do próximo ano, 0,1 de IBS, 0,9 de CBS. É um teste para ver se eles vão perder a arrecadação, mas em 2027, por baixo, só a CBS ficará em torno de 9%, só a CBS, 9%. E aí, por fim, se você pegar um plano de trabalho, num plano de trabalho de qualquer projeto, tem lá, aquisição disso, hoje o termo é compra, né? Mas vai ter que mudar. Comprei computador, comprei isso, e tem um ponto lá que diz assim, despesa PJ DOA, ou seja, fornecimento de serviço. Então, no mesmo contrato, no mesmo plano, você é adquirente e fornecedor. Gente, ou você se planeja, ou vai ter problema. Então, assim, nós vamos ter um momento de perguntas, a todos que você tiver fale, mas esse é o impacto na revolução tributária. Parametrização, reprecificação e olhar nos contratos com quem você está comprando para se vai ter uma relação longeva ou apenas um romance fim de semana. Eu vou chamar o Matheus, o nosso coordenador do Colégio de Procuradores, que ele quer dar o informe, e depois a gente vai passar para a doutora Cíntia para a gente finalizar. 5 minutos, hein, Matheus? No máximo.
dia a todos. O doutor Tássio, infelizmente, por problemas técnicos, não vai poder fazer a sua apresentação aqui no momento. Então, o Instituto IAT, que é o Instituto de Aplicação do Tributo, fundado e presidido pelo doutor Tássio, vai oferecer para todos os participantes do Confis que estão inscritos um seminário complementar gratuito, com material que vai ser produzido e disponibilizado. O seminário vai ficar gravado à disposição e a gente vai comunicar em breve quando isso vai acontecer. O seminário vai ser complementar a essa mesa, então a gente vai trazer outras informações e atualizações. Muito obrigado. Muito necessário, né? Pelo que está se colocando aqui na mesa, vocês já viram que formação, conhecimento é super necessário, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para a doutora Cíntia, que também é especialista em direito tributário, para que faça suas colocações em 15 minutos, ok, doutora? Pessoal, a gente vai fazer Oi. A gente, então, para não atrasar mais, tem uns problemas técnicos, a gente vai aqui e a gente marca o seminário posterior para... Responde que a gente ouve. A gente ouve, mas está com erro. Vamos abrir para perguntas. Só levantar que vai levar o microfone. Jailson, Fabio, né? Pronto? Isso. Peço falar a fundação. Sim, senhora. Fundação Carlos e fazer a pergunta. Sou André, assessor jurídico da FUNPAR e da FIAM. A minha pergunta, na verdade, é algo que nós temos deixado meio de lado, porque a reforma tributária disse que as imunidades não serão afetadas. E é o que nós esperamos também. Então, assim, o planejamento é essencial. Planejar, conhecer a fundo a reforma para que a gente possa parametrizar os sistemas, saber como atuar, saber se é interessante receber crédito ou não, é absolutamente fundamental. Mas a gente não pode esquecer que as fundações têm hoje, muitas delas, imunidade tributária nas 3 esferas. Na União é mais fácil, entre aspas, no Estado e no município muitas vezes é mais difícil, mais trabalhoso. Alguns conseguem por via administrativa, outros apenas judicial. Nós não podemos deixar de lado o fato de que temos imunidade e hoje gozamos dessa imunidade para imóveis, transferências, doações, automóveis, deixa eu sair do microfone da caixa aqui, e quem sabe se focarmos muito na alíquota, a gente pode de repente deixar de lado quando aquele comitê gestor
que é quem vai cuidar de dizer se você tem ou não imunidade, aliás, reconhecer, porque a imunidade a gente tem, e que quiser entender que a educação não é o que a gente faz, e é sim sala de aula, que é um risco que já foi colocado para nós. Então, precisamos trabalhar nestes pontos todos, concordo 100%, mas também não podemos deixar de esquecer a imunidade. Se puder comentar um pouquinho, agradecemos. Vamos só, passar o tempo, ouvir o Jailson, aí a gente faz um comentário só. Tem lá também. Bom dia. Doutor Pérez, eu tenho um questionamento aqui, quando o senhor mencionou, meu nome é Jailson Gato, sou advogado da FES. Quando o senhor mencionou sobre a transferência de equipamentos, e acredito que isso afete a todas as fundações, né? Porque, provavelmente, os bens não ficam com as fundações, mas sim das universidades, dos institutos federais. E aqui uma questão bem tributária, o artigo 150 da Constituição lá, ele define, né, a questão da imunidade sobre tributos, bens, serviços e patrimônio. Como uma fundação é imune, penso eu, e aí eu quero ver a sua opinião, e transfere um equipamento que, por exemplo, utilizado para uma outra instituição imune, com essa reforma tributária, vai haver a incidência, mesmo assim, sendo que não é uma finalidade comercial, é uma finalidade voltada para o ensino, a educação, a ciência como um todo, e a instituição recebedora do bem, ela também tem a imunidade, no caso a universidade, o Instituto Federal. Esse é o meu questionamento. E aí eu dei uma olhadinha agora, rapidamente, no artigo 6º da reforma, né, que fala da não incidência, e lá tem a questão da doação. Então eu gostaria da sua opinião. Obrigado. Perfeito. Inicialmente agradecer pelas perguntas, que é muito pertinente. Por exemplo, primeiro aqui para o André, não é isso, André? Muito bem, André. Há uma boa notícia para o que você está colocando. Por quê? Conforme eu disse, o PLP 108 ele é estruturado em 3 blocos, o que ele chama de livros. O livro 3, em regra, as pessoas normalmente não olham muito para ele. Olha para o livro 1, tem uma importância muito grande, mas não é para o momento. Para o 2, que é o ITCMD, e para o 3. No livro 3, ele vai falar de alterações, disposições finais, aí ele fala de alterações em legislações diversas. A boa notícia qual é? Ele não fala da Lei 9532. Por que ela é importante? Porque como nós nos definimos como instituições sem fins lucrativos, a Lei 9532 vai permitir essas isenções, principalmente de imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição sobre lucro líquido. Então, não é no momento uma preocupação que deva tirar o nosso sono, mas eu diria para os senhores gestores de fundações, fiquem atentos, porque 3 são as reformas. Uma do consumo, que é essa que está em curso, uma do patrimônio e renda, vou repetir a palavra renda, imposto de renda, contribuição sobre lucro líquido, e a outra é da folha de pagamento. Elas estão silenciosas, mas estão avançando. Então, nesse primeiro momento, quando você se declara para determinado ente municipal, estadual, que você é isento, que você é imune, ainda tem uma legislação que está lhe protegendo. Então, nós não teremos esse impacto. Não na questão que diz respeito a patrimônio, IPTU, ICMS e a renda. Ainda não, mas é um ponto que deve ser feito, deve ser um ponto de atenção para os gestores com os seus jurídicos, pedir para ficar acompanhando, porque o próximo ano, André e todos, será um ano extremamente cauteloso para as fundações. O que é que vai acontecer? Em vigor as 2 leis, a 214 e a 200 alguma coisa, que é o PLP que vai virar lei, e aí vem a Receita Federal e o governo com decretos, instruções normativas, portarias, regulamentando a lei. E é comum, nessas regulamentações, eles sejam muito generosos com eles. Então, o seu jurídico vai precisar estar atento, olhando a legislação, para dizer, vou impetrar um MS, um mandado de segurança preventivo, porque esse decreto, porque essa portaria está dizendo o que a lei não diz. Então, são coisas que teremos que ficar atentos. Mas, respondendo objetivamente,
Isso que você levantou é extremamente pertinente, mas fala de patrimônio e de renda. E lá, quando você olhar nas disposições, no livro 3 do PLP 108, você vai ver que ele fala de muita lei, mas ele não falou ainda da 9532, que é aquela medida provisória que já está na 35ª reedição, né? Que todo mundo se fundamenta nela. Meu querido, cai por terra quando vier uma lei. E é isso, porque não tem reforma, gente. É revolução. Entendeu? Então todo mundo agora diz, olha, eu sou isento. Eu ouvi de uma determinada pessoa o seguinte, eu disse, como é que você está fazendo para ver a questão do IBS e CBS a partir do dia 1º de janeiro, que eu vou ter que destacar na nota, mas não vou recolher, não vou pagar, se não cometer erros. Sabe o que a pessoa me respondeu? A prefeitura vai fazer. Oi? A prefeitura às vezes não faz, com todo respeito ao ente, por falta de servidor, que é um volume muito grande. Ela muitas vezes não faz a parte dela, vai fazer a da fundação, a da empresa. Eu vi isso de uma contadora, com todo respeito. Eu digo, Senhor, perdoai. Ela não sabe o que está dizendo, mas nós estamos nesse nível. E o gestor de plantão tem que estar atento. Por quê? Porque se deixar para a prefeitura fazer, ela não fizer, a lei diz, sabe aquele IBS, CBS, que tu não declarou, que tu não fez o cumprimento da obrigação acessória, vira obrigação principal. Sabe o que significa isso? Pagar. Ficou mais caro. Então, tem que ficar atento. Vamos ao nosso... Jailson, né? Jailson, muito bacana isso que você perguntou. Muito obrigado pela pergunta. É uma outra oportunidade. Eu tenho uns 2 minutos para falar isso? Muito bem. Porque ainda tem outras perguntas. Jailson, vamos lá. Jailson está na legislação ali. Adoro a pessoa que fala olhando. Ele está na legislação com força. É verdade. Quando eu adquiro bem... Se você pegar os termos de um convênio, FINEP, Fundação e a executora, lá, pode observar que os mais recentes, 2024 para cá, eles estão colocando desse jeito. Você, Fundação, adquire, fique ou já coloque para o agente executor. Olha a cabeça da menina ali dizendo desse jeito. Eu li isso, adoro pessoas que estão lendo sobre isso. Ah, não, é porque você falar com uma pessoa que não sabe do que é que você está falando, ela vai dizer, onde é que eu encontro? Aí é uma outra aula, né? Mas quando é alguém que já está sabendo o que você está falando, então, Jailson, veja bem, o artigo 6 da lei complementar vai dizer, tu está transferindo. O problema, Jailson, é que lá no artigo 57 da mesma lei vai dizer, se você vai transferir por doação para qualquer uma, ela te joga lá para o 473, que é as relações com a administração pública. A universidade é uma autarquia federal, ela vai dizer, vai transferir para ele? Ah, mas você se creditou, não vai levar para casa não, anule os créditos. Então, você tem que, anule os créditos, você vai ter que anular, você não vai poder se creditar. Então, você vai transferir, porque ela é imune, você não vai pagar o IBS e CBS, não vai, mas não vai ficar com o quê? Com os créditos. São as duas... porque você tem que olhar, a legislação, a gente tem que olhar ela, eu gosto de dizer assim, eu jogo luz e obtenho reflexos. Você tem que olhar para o artigo 6, o 57, o 473, para você entender a lógica do sistema. Por isso que eu estou dizendo, parametrize seu sistema contábil e financeiro. Então, obrigado pela pergunta. Basicamente isso. Não vai pagar. Não vai. Você está certo. Não vai. Mas eu não vou me creditar. Me diga uma coisa, gente. Vocês compram ou não compram milhões por mês? Compra. Quem compra muito crédito, numa alíquota de 28%. Você vai ter muito crédito. Aí você vai pegar aquele bem, vai transferir por doação. Não vou pagar IBS, não vou pagar nada. Mas os créditos eu vou ter que optar em anular. É uma escolha de Sofia, André. Compreendeu? É uma escolha de Sofia. Ou eu pago, aí você vai ter que fazer a conta. Eu pagando fica mais barato e eu aproveitando os créditos, ou com os créditos. Então, tudo que você vai fazer agora, você vai ter que olhar o que é que vai ser melhor no fim do dia, porque quanto de dinheiro tem na mesa? Muito dinheiro. O que é que no final do dia eu vou levar para casa? É o seu planejamento que vai definir isso. Para não onerar o quê? O seu pesquisador, porque é como o professor, doutor, advogado Tássio diz, Pérez, nós estamos falando de algo que o governo vai querer arrecadar mais. A ideia que venderam para a sociedade é que a reforma tributária veio para simplificar e aumentar a arrecadação. Sabem quem? Em prestador de serviço principalmente.
É, emprestador de serviço principalmente. Então, penso que, se não, depois a gente pode conversar no particular e aprofundar mais, mas como o tempo nos limita, Mariana. Temos mais 2 perguntas. Eu peço que façam aí a pergunta de forma objetiva, os 2 últimos, para a gente tentar contemplar. Bom dia, sou o Douglas, sou da Emerge, eu estava na mesa da manhã e uma discussão que a gente teve era sobre como as fundações de apoio podem apoiar a partir de inovação tecnológica. A gente comentou aqui das isenções e das questões aí de não caber a cobrança de impostos na questão educacional. Mas quando a gente fala em inovação, como que o marco legal de ciência e tecnologia, como que o marco das startups entra nisso? E uma questão que me chama muita atenção é o crédito. Porque a gente discutiu que uma forma, por exemplo, da Fundação fomentar a inovação tecnológica é contratar as startups de base científica que surgem a partir da universidade. Só que elas são simples ou inovam simples, elas não vão gerar crédito. Como que fica isso dentro dessa equação tributária nova que a gente vai ter pela frente? Passar para a outra pergunta, que a gente já responde as 2 no final. Bom dia, eu sou César, da Fabio de Santa Catarina, sou assessor do Colégio de Contadores e fui coordenador por 8 anos do colégio. A minha pergunta para o Dr. Pérez só fazendo uma ligação ali à pergunta do Jailson, o artigo 6º gostaria que interpretasse no inciso 8º, quando a não incidência do CBS e do IBS sobre transferências, doações, transferências por doações, não há incidência desde que não haja contraprestação de serviços. Isso é uma pergunta. A outra pergunta é sobre a questão dos créditos. Eu tenho participado de alguns cursos sobre reforma tributária e também a gente enviou lá no Sul a reforma tributária, onde teve palestrantes, e não me surpreendeu, se eu colocar aqui, créditos para as fundações. Crédito, pelo tempo que eu tenho de carreira, ele é gerado quando você não é consumidor final. Você é uma fundação, você faz compras para o uso do projeto. Então, isso não gera crédito, não tem direito, pelo menos eu não encontrei na lei complementar esse direito para as fundações que têm atualmente isenções para imunidade. Então, quando se falou em crédito, me assustei um pouco, gostaria que o senhor colocasse esse crédito onde ele está disposto na lei complementar. Essa é a pergunta. Obrigado. Respondendo aqui ao nosso colega, infelizmente vai acontecer. Mas essa medida que nós estamos tentando, junto ao CONFIS, de zerar as alíquotas, também vai favorecer a contratação dessas startups. Então, é mais um motivo para que a gente apoie essa aprovação na Câmara dos Deputados, porque aí, zerando a alíquota, mesmo que vocês não venham a conceder créditos, a gente vai ficar ali numa espécie de 0 a 0, né? Isso, a gente não vai encarecer. Caso as fundações de fato não consigam zerar essa alíquota, aí sim a gente vai ter um incremento grande. E aí, de fato, você contratar uma startup pode acabar onerando se ela tiver no regime simples, né? Então, essa sua pergunta é boa, porque só reforça a necessidade desse PL passar quanto antes, né? E lembra também um artigo que nós publicamos há uns 15 dias atrás, né? Que na verdade a gente estaria tributando a inovação brasileira, né? Então, a gente conta novamente, reitera, conta com a colaboração de todos vocês para a gente passar essa medida na Câmara, né? É César, né? O nome do cidadão. Muito bem, vamos lá. Essa questão aí, César, me parece que você é contabilista, salvo engano, né? Não é você o cara que dançou rock e que eu estava também na dança? Eu acho que é o César que eu estou falando, né? Ah, perfeito. Então, querido, o crédito agora vai ser financeiro. Aí o pessoal da contabilidade vai dizer, é por aí. É o crédito financeiro. E a lei vai dizer o seguinte, você vai poder se creditar. Agora, entre as exceções está, se eu adquirir para uso ou consumo, não vai ter crédito. Então, a questão para as fundações é, quando o projeto faz uma requisição de compra
e você compra para quem? Para a fundação. A pergunta é, aquele equipamento que você está comprando do projeto, lembra? Aquele equipamento que você está comprando é para uso ou consumo da própria fundação? A resposta se impõe, não. Eu vou ter que mandar esse bem para quem está financiando, né, o concedente, vai dizer lá no convênio, no instrumento jurídico, ele vai dizer, quando você terminar e prestar a conta, esse bem vai para. A questão aqui é, eu vou ter que transferir. Qual é a natureza jurídica dessa transferência? Para que eu não perca o quê? O crédito. Porque senão, César, como é um crédito, não é mais crédito físico como a gente faz de ICMS e tal, é crédito financeiro. Eu vou acumular ele aqui e em determinado momento eu vou dizer, agora eu vou pagar. O sistema da Receita, porque eu vi lá a simulação, ele vai identificar até isso e ele vai travar e você não vai andar. Então, essa preocupação tem que ter? Tem. Agora, lembre-se, eu não estou adquirindo para uso, não é para consumo próprio. Então, eu sempre vou me creditar, porque o crédito é financeiro. Muda isso, que até então a gente trabalha muito com crédito que vai lá para a contabilidade, o chamado crédito físico, como os contadores chamam, é crédito financeiro. Então, minha preocupação para as fundações é, e se alguém disser, não, você comprou o computador, fundação, ele é seu. Não, não é. Eu tenho que no fim do dia mandar isso para alguém, e o projeto diz, no final, quando você prestar conta e tiver tudo certo, ele já vai definir. E o que eu gostei no documento da FINEP, um convênio, celebrado lá com a fundação para quem eu presto assessoria, ele já diz assim, fique ou já faça o quê? A destinação. Olha o termo, destinação. Que destinação? Sou eu que vou definir isso. Então eu tenho que ter um olhar muito atento. Então, penso que, se não responder com muito detalhe, podemos, ao longo do almoço, nos falarmos, César, para poder aprofundar mais se tiver mais alguma dúvida. Mas o crédito agora não é mais físico, ele é financeiro. Ok? Então você vai se apropriar desde que você não esteja nas exceções. E uma é, cuidado, aquilo que você adquire para uso e consumo próprio, não tem, porque senão o governo estaria abrindo mão de receita, concorda? Ó, eu compro, me credito, então, por exemplo, eu vou numa loja, compro um chocolate, me credito e vou pedir de volta. Não, não é essa. A lógica do sistema não cumulativo é exatamente você se apropriar, mas quando você tem que transferir o bem, você vai poder compensar. E se não tiver que pagar por compensação, você vai pedir o ressarcimento, que é outra história com o comitê gestor, que sabe Deus o que vai acontecer. Obrigado. Pessoal, a gente vai encerrar, porque a gente tem que liberar para o almoço para não atrasar a parte da tarde. Eu sei que tem mais duas perguntas, mas eu e o doutor Pérez vamos estar aqui hoje, amanhã, então eu peço a quem está inscrito para que venha falar com a gente, que a gente vai ter todo o prazer aí de responder. Agradeço a todas e todos e a gente fica à disposição aí para continuar a debater o assunto, porque vamos nos esperar mais com calma.